início, antes da forma, antes do tempo, antes de qualquer Deus que o homem conheceu, havia apenas o pléroma, a plenitude suprema, consciência pura, unidade silenciosa. Tudo era luz sem forma, e tudo era harmonia sem nome. E do centro dessa plenitude surgiu uma emanação viva, Sofia, a sabedoria divina. Mas preste atenção, essa história não é sobre o passado, é sobre você. Sofia não era uma deusa distante, não era uma entidade separada. Era uma frequência, uma expressão intuitiva da fonte. A inteligência antes da lógica, a sensibilidade antes do verbo, o ventre invisível da criação. E como todo ser que ama, Sofia desejou criar, mas criou sozinha, sem o equilíbrio do todo, sem união com o restante da unidade. Seu desejo era puro, mas seu movimento foi impulsivo. Desejou ver algo nascer de si, e nesse gesto algo novo surgiu. Uma consciência cega, sem memória da fonte, sem lembrança de quem a gerou. Nascia o demiurgo. Aqui está o ponto crucial. Essa não é a história de uma entidade distante. É a história da sua mente. Sofia representa o aspecto mais sutil da sua consciência. E o demiurgo é o reflexo do momento em que você se separou de si mesmo e criou um Deus externo. O demiurgo acreditava ser o único Deus, porque não lembrava da fonte, porque não sentia a fonte dentro de si. E assim como ele, você também passou a acreditar que o divino estava fora, longe, intocável, exigente. E esse Deus que você projetou começou a criar o seu mundo. Separado, rígido, densa, baseado em controle, baseado em medo, baseado em culpa. Assim nasceu a Matrix, uma estrutura vibracional que aprisiona a consciência em ciclos de esquecimento. Mas Sofia não destruiu o erro. Ela não lutou, não gritou, não tentou convencer. Ela fez algo mais sutil. Se partiu. Parte dela permaneceu no alto, pura, intacta. A outra parte desceu e se ocultou dentro de você. Tornou-se a intuição, o sussurro, a dúvida que desperta, a inquietação que não se cala. Aquela voz que diz, isso tudo não está certo. Mesmo quando tudo ao redor diz, aceite, obedeça, ajoelhe-se. Sofia é o arquétipo da alma desperta. A memória sagrada que vive em você, esperando ser lembrada. Ela é Inanna, Isis Maria. Está presente em cada mito, em cada símbolo do feminino profundo, que não domina, mas desperta. Ela não fala com palavras, ela fala com silêncio, com lampejos de lucidez, com sensações que não têm explicação racional. Ela é o que rompe os dualismos. Ela cura a cisão entre espírito e matéria, entre razão e sentimento, entre céu e terra. E cada vez que você questiona a realidade, ela sorri. Cada vez que você diz, isso não é real, ela se manifesta. Cada vez que você quebra um padrão de medo, ela toca sua consciência. Sofia é a guardião invisível do seu despertar. E quando você a escuta dentro de si, o erro começa a desaparecer. O esquecimento perde força. E o ser real, que nunca te abandonou, começa a emergir. Essa é a origem da ilusão, mas também da cura. Não fomos vítimas de um Deus perverso. Fomos os criadores de um Deus inconsciente. E agora temos a chance de recriar tudo, a partir da lembrança. No próximo episódio, o demiurgo tentará retornar, não com guerras, mas com doutrinas, com religiões, com medo disfarçado de luz e com mentes aprisionadas, que acreditam servir ao divino, mas ainda alimentam o controle. Agora você sabe, não é uma história sobre deuses, é uma história sobre você. Você criou o Deus fora. Esse Deus criou o seu mundo, mas a parte de você que nunca esqueceu te chama de volta. Sofia vive em você, e ela sempre soube o caminho de volta ao todo.